Bom, pessoal, os filósofos pré-socráticos que nós já estudamos, eles acreditavam que existia uma só substância no mundo, a partir da qual todas as outras coisas tinham surgido. E que por trás da origem do mundo, essa substância estaria então em todas as coisas, mesmo que assumindo formas diferentes. O exemplo mais fácil para a gente entender esse pensamento é o do Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo. O Tales achava que a água era o elemento primordial, porque tudo que existe teria água ou teria se originado a partir dela. Então, mesmo que as coisas mudassem, tivessem formas, aparências diferentes, elas teriam uma relação com este que seria o mesmo elemento sempre, que manteria sempre a sua essência, no caso, a água. Os dois filósofos desse período inicial da filosofia que mais se diferenciaram dessas ideias foram o Heráclito e o Parmênides. O Heráclito teria dito a frase tudo flui, ou seja, tudo se movimenta, tudo muda. Para ele, não havia nada que permanecesse a mesma coisa sempre. A natureza passava por constantes transformações. E eram essas mudanças, esse movimento, esse devir, que seria a característica principal do mundo e que explicaria por que o mundo é assim. Esse pensamento do mundo em uma eterna mudança foi simbolizado por ele naquela ideia de que nós nunca podemos entrar no mesmo rio. O que ele quer dizer com isso? Pensem num rio, né, com as suas águas correndo de uma direção para outra. Nunca são as mesmas águas que passam por ali. Portanto, se tu entrou num rio, as águas que te banharam, elas já foram embora. Quando tu entra nele de novo, já são outras as águas que vão te banhar. E mais tarde, outros filósofos refletiram sobre a ideia de que nós também já não seríamos os mesmos quando entramos num rio, porque a gente também está em constante mudança. O nosso pensamento muda, o nosso corpo muda, as nossas células envelhecem. Então, quando a gente entra de novo no rio, não apenas as águas mudaram, mas nós também não seríamos os mesmos. Para vocês lembrarem dessa ideia da eterna mudança do Heráclito, lembra daquela música do Lulu Santos, nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Outra coisa bem importante do Heráclito é a reflexão que ele faz sobre o que estaria por trás dessas mudanças que acontecem o tempo todo. Ele nos chama atenção para o fato de existirem coisas opostas no mundo. Dia e noite, frio e calor, saúde e doença, bem e mal, novo e velho, e assim por diante. Então, todos esses opostos, segundo ele, seriam necessários porque eles vivem interagindo um com o outro, quase numa espécie assim, de luta, para ver quem prevalece. Só que o resultado dessa interação é um equilíbrio, uma harmonia, que essa luta seria o que faz o mundo mudar. Por exemplo, se não houvesse uma oposição entre dia e noite, nós viveríamos num eterno dia ou numa eterna noite. É graças a esse conflito entre opostos que acontecem as mudanças. Mudanças que são fundamentais para a nossa existência. Isso segundo Heráclito. Vocês já ouviram a frase ser ou não ser? Eis a questão, né? É uma frase do Shakespeare, mas bem podia ser do nosso filósofo, o Parmênides. Ser significa existir. É com isso que o Parmênides estava preocupado, em descobrir o que é a nossa existência, ou seja, o que é o nosso ser. E para ele, ser é tudo que existe. Nada pode ser se não existe. Como assim? Ora, é como se todas as coisas do mundo, do passado, do presente, do futuro, não importa, fosse tudo uma coisa só, um único ser. Daí a frase dele, tudo é uno, tudo é uma única coisa. Ele acreditava que nada podia surgir do nada e nada podia deixar de existir, porque se algo deixasse de existir, já não seria mais. E é impossível que algo seja e deixe de existir. Se uma coisa é, ela sempre vai ser.
Na prática, o que o Parmênides estava dizendo é que nada se transforma realmente. As coisas sempre se mantêm como elas são, pelo menos na sua essência. E essa essência é uma só para tudo o que existe. Não é um elemento que dá origem a outros elementos. Não. Tudo, absolutamente tudo, eu, vocês que estão aí, o mundo à nossa volta, o que já passou, o que está por vir, tudo, absolutamente tudo que existe é uma coisa só, que ele chama de ser. Inclusive, o pensamento também é o ser. Aquilo que eu estou pensando, as minhas lembranças, o meu raciocínio, tudo isso também faz parte do mundo, e como o mundo é uma única coisa, o mundo é o ser, tudo isso também faz parte do ser. Não poderia não ser, porque se está acontecendo é porque existe. Então, o que o Parmênides está querendo dizer, na prática, é que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, é como se fosse uma tela com uma imagem distorcida, que nos impede de ver o que está por trás. A gente tem a sensação de que as coisas estão mudando, de que as coisas são diferentes. Mas se a gente usar o pensamento, a gente vai ver que, na verdade, a essência das coisas não muda e que tudo é uma coisa só. Então, para conhecer o mundo como ele é de verdade, a gente tem que usar o nosso pensamento. Não basta tentar enxergar as coisas, senão a gente vai ver o mundo só através das aparências. E as aparências são enganosas. Elas dão a impressão de que as coisas mudam, mas, na verdade, elas são sempre as mesmas.